E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Mais uma segunda-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Dessa vez, o episódio de número 12. Vamos ver a continuação de toda essa história que está sendo construída, né? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem mais delongas, vamos lá. E caso vocês perguntem da minha cara, ela tá só inchada, sabe? Não sei porquê, mas enfim, é isso. Vamos lá. Aqui a gente vai começar pela Storm agora, eu acho, né? Eu acho não. Iremos começar pelo ponto de vista da Storm. Então, vamos ver. Era possível escutar Chopin tocando na sala de estar, no primeiro andar, e Storm não sabia ao certo se era a mãe dançando no tapete egípcio ou se era o pai meditando em frente à lareira. Quando acordou às 5 da manhã para ver, da varanda do quarto, o sol nascendo, sentiu que um dos pais levantaria agitado, porque o ar estava mesmo com uma sensação agradável e inspiradora, do tipo que te faz ter vontade de fechar os olhos e agradecer pelas boas energias brotando ao seu redor. E os Moyo eram altamente sensíveis para qualquer coisa que carregasse um significado artístico por trás. É porque ela é fotógrafa, né? O que geralmente os faziam ter uma rápida ideia de como o dia correria. Para Storm, criativo. Para a mãe, energético. Para o pai, reflexivo. Ada e Robert Moyo eram nomes gigantes do mundo fotográfico de Nova York. Durante a faculdade, profissionalização em artes na Columbia University. A propósito, Ada era considerada uma das melhores em utilização de criar escuro em fotografias. Criar escuro é o contraste entre o claro e o escuro. É muito antiga essa... Como se fosse um movimento também, um movimento artístico, né? É muito legal. E eu já estudei bastante sobre isso e tô bem surpreso que isso foi abordado aqui. Não que eu faça fotografia, mas de pesquisar o movimento e tudo mais. Tem muitos artistas específicos que usavam essa técnica, mas até os dias de hoje ela é usada também, esse contraste. Não só do claro com o escuro, do sentido do branco com o preto, mas as outras diversas cores também, né? Pra dar essa combinação. Conseguindo reproduzir toda a melancolia de pinturas, em especial Caravaggio, para suas poses e cenários. Já Robert, focado em mostrar diferentes culturas em seus portfólios, tinha uma facilidade mensurável de transferir conhecimento em tudo que fazia, chamando a atenção por ser um dos poucos a abordar polos distintos do mundo. Após o casamento bonito na praia, Ada e Robert juntaram técnicas e ficaram abundantemente conhecidos por reproduzirem belíssimas obras barrocas em fotografias que esbanjavam chiaro escuro e cultura oriental pouco explorada, os modelos sendo de diferentes partes do mundo oculto e os cenários em sua maioria computadorizados. Que legal! Então, depois da explosão de sucesso, Storm nasceu. Na escola, ninguém conversava com ela sem mencionar seu sobrenome. No ensino médio, precisou pedir para a direção chamá-la de um outro jeito, então ficou mais fácil de conviver com as pessoas, mas era como se nem se reconhecesse mais, porque fingia até mesmo o jeito de ser, com medo de virar centro das atenções mais uma vez, até que J.K. apareceu. Com J.K., Storm. Ele nunca perguntou seu sobrenome, nunca insinuou que a conhecia de algum lugar, nunca perguntou sobre sua família ou sobre coisas pessoais que tentava manter escondido. Perto dele, ela conseguia ser quem ela era de verdade, porque J.K. deixou que um vínculo se formasse mesmo que não soubesse absolutamente nada sobre a sua vida, tornando fácil a tarefa de se soltar sem precisar justificar de onde vinha sua personalidade culta e intensa. Legal? Sorriu, lembrando dele e também da banda. Estava terminando de editar as fotos da Glitter para o jornal da faculdade, aproveitando o que tinha recebido da luz do sol, inspiração excessiva e pacificidade, para extrapolar no design. Não queria que tudo parecesse exagerado demais, mas também não queria que parecesse vago demais, então apenas recortou os corpos e colou em fundos coloridos que exalavam os interiores de cada um.
finalizando com flores em partes aleatórias da imagem e detalhando um ruído que lembrava muito os anos 80. Lembrando que a autora, a Muta, né, ela já mostrou esse ensaio pra gente, acho que foi uns 2 episódios atrás, quando ela tava fotografando o resultado, né, que tinha as rosas na cara deles e tudo mais, ficou bem legal. Então, quem não viu, volte nesse capítulo, que é muito legal. Apoiou o queixo na mão e estreitou os olhos para verificar na imagem de Ryosuke se faltava alguma coisa. Seu cérebro, meio perfeccionista, focando em pontos específicos que seriam capazes de arruinar sua reputação se não estivessem bem alinhados com a ideia apresentada, que era nascimento e superação. Eu não sei se esse pode ter sido outro ensaio também, e ela colocar as fotos lá embaixo, vamos descobrir, né? Para Storm, era isso que a Glitter representava. Todos aqueles homens tinham sentimentos a mostrar, e embora parecessem inabaláveis algumas vezes, ela conseguia sentir, na verdade, que era só um bando de quebrados tentando recuperar certas partes através da música, assim como J.K. estava fazendo desde que conhecera Taeyang. Sorriu novamente orgulhosa, estava tão feliz por ele, tão feliz por vê-lo sorrindo com mais frequência, se derramando em palavras cantadas que atingiam bem fundo no peito como se fossem, finalmente, aquele grito de liberdade preso na alma. Não eram amigos que falavam sobre coisas assim, sobre os problemas da vida, mas isso não a impedia de se importar com ele, porque o conhecia praticamente desde a adolescência. Era óbvio que o considerava muito mais do que considerava qualquer outra pessoa de sua vida, e era óbvio que o conhecia como a palma da mão, mesmo que não soubesse muita coisa do seu passado. Então conseguia dizer com propriedade que J.K. estava muito mais feliz nos últimos dias e que a banda fazia muito bem pra ele. E é claro, Park Taeyang também. O Tai tinha virado a vida de J.K. de cabeça pra baixo, era nítido. Era um cara de 26 anos com manias muito peculiares e uma falta de confiança até estranha para um guitarrista da banda, lindo de morrer. E apesar de Storm ainda não ter sacado completamente o que raios acontecia com ele, pelo menos sabia que tinha tantos problemas quanto J.K., o que os conectava de uma forma muito especial. J.K. nem precisava dizer com todas as letras que estava. Era muito mais fácil de perceber e Storm não poderia estar mais feliz por isso, porque sempre desejou que ele encontrasse alguém especial. A única coisa que preocupava era o fato do Tai ser um gay dentro do armário. Tinha medo de que ele machucasse J.K. e atacasse para se ofender, o que com certeza seria um problema e tanto, porque se acontecesse seria o suficiente para destruir o castelo de fadas que J.K. parecia montar aos poucos, usando esperança e empolgação como base. Não sabia se ele aguentaria uma decepção desse nível. J.K. era forte, era assim, mas quando precisava ser frágil era preocupante, porque tinha aquelas crises assustadoras que deixava Storm desesperada. Ela não sabia lidar muito bem, não quando a situação fugia do seu controle e ele explodia, respirando com dificuldade, tremendo e chorando, unhas arranhando partes aleatórias do corpo. Caramba! Vira Jungkook assim algumas vezes, e nenhuma delas tinha sido mais fácil que a outra. Para ser sincera, pareciam até mais difíceis de encarar, como se os novos sintomas nascessem de um dia para o outro e a obrigassem a criar novas técnicas sempre que aconteciam. Abraçar ou se afastar, acudir ou permitir para respirar ou ficar, pedir para respirar ou ficar quieta. Era tudo muito instável e nunca sabia o que melhoraria ou o que pioraria. J.K. tão fora da órbita que sequer respondia suas perguntas. O que eu faço? Ela gritava e ele gritava de volta, mas apenas um ruído desesperado. J.K., se acalme, ela gritava e isso deixava mais afobado. Sim, não se grita com alguém que tá tendo crise de ansiedade, parça. Como assim? Como assim? Vai passar. Ela fingia indiferença e isso fazia começar a chorar carente. Depois, quando tudo cessava e evaporava, J.K. só fingia que nada tinha acontecido, parecendo constrangido demais para abordar o assunto. Então Storm realmente nunca tinha uma resposta exata para o que precisava fazer para ajudá-lo, tornando-se atenta a qualquer pequena falta de ar que pudesse se transformar em hiperventilação.
Era assim que JK lidava com nervosismo e frustração, mas parecia muito melhor nas últimas semanas, o que fazia Storm se perguntar como ele reagiria se, de repente, o Tai decidisse ser maldoso. Definitivamente não seria bonito. Apertou o botão da impressora para que pudesse passar as edições para papel fotográfico, o ruído ritmado fazendo seu corpo dançar instintivamente, um braço na frente do outro como se imitassem um robô. Rio baixinho e levantou da cadeira de rodinhas, puxando as folhas uma por uma e alinhando-se separadamente para que não manchasse. Depois, conferiu mais uma vez o vídeo da primeira apresentação da banda. Satisfeita com o efeito retrô que tinha colocado em cima dele, os ciscos de televisão velha cobrindo delicadamente os rostos sofridos deles e dando uma sensação nostálgica muito gostosa. Enquanto terminava de imprimir a última foto, pegou o celular e discou o número de Jean. Ele estava começando a investir pesado no futuro da banda e perguntou se ela podia ajudá-lo como parte da estética da divulgação. O que com certeza seria um prazer enorme, ainda mais pelo dinheiro que receberia e pela oportunidade de crescer como fotógrafa. Seok-jin falando, ele disse do outro lado da linha, tão animado que chegava a ser engraçado. É Storm, respondeu, e puxou a última folha da impressora, colocando-a ao lado das outras e caminhando para o banheiro do quarto, mão livre tateando as roupas para jogá-las no cesto. O café ainda está de pé? Se olhou no espelho e ajeitou uma parte da trança que escapou do coque alto, dando de ombros antes de ligar a água da torneira da banheira enorme, um pé descendo cuidadoso na pequena roça para conferir a temperatura. Claro, estava esperando você me ligar também. Ei, filho da puta, estou na faixa de pedestres. Escutou uma buzina soar bem alta ao longe e levantou uma sobrancelha curiosa. Sempre que se falavam por telefone, Jim parecia estar correndo no meio da rua, como um homem de negócios típico de Nova York. E também estou indo me encontrar com o Namjoon em alguma cafeteria. Ele disse que tem uma ideia legal para divulgação. Você encontra a gente mais tarde? Aham. Resmungou e sentou na banheira, fechando os olhos pelo relaxamento instantâneo. Me passa o endereço. Ela parece ser rica, né? Tipo, os pais fotógrafos renomados. Ela numa banheira, né? Ao telefone, bem... Deve ser rica, né? Depois do banho, correu para se encontrar com Jin e Namjoon, atravessando o jardim enorme da casa, viu? Tem um jardim enorme. Pra ter um jardim enorme tem que ter dinheiro pra sustentar, não, fazer a manutenção daquilo, né? A que ele usava era menor e isolada da confusão da cidade, específica para quando precisava se inspirar, e cumprimentando o zelador antes de entrar no carro, atrasada demais para respeitar os limites da velocidade do bairro rico. Tô gravando. Tá. Quando entrou na cafeteria, sentiu o olhar carregado de Namjoon deslizar certeiro pelo seu rosto e sentou de frente para eles, pronta para montar um plano de divulgação tão foda que ninguém conseguiria rebater. Agora vamos para o Taeyang. E se eu fosse embora sem dizer nada pra ninguém? Algumas poucas vezes, quando Tai estava cansado demais para lutar contra a própria cabeça, abria a janela do apartamento e observava as pequenas estrelas que pareciam dizer que o mundo não era só o Brooklyn e que ele estava desperdiçando a vida naquela lanchonete de quinta. Nesses momentos, a ideia de subir no vagão de um trem e fugir para um outro lado distinto que ninguém conhecia parecia viável. Tão viável que a língua inchava de ansiedade e de repente ele precisava beber um copo enorme de água para a saliva não estalar no meio da garganta. A percepção de que o vasto planeta poderia facilmente engoli-lo, sem deixar vestígios descendo tentadora para os pulmões, que se expandiam de um ar rarefeito pinicante. Queria ser engolido por qualquer coisa que estivesse disposta a isso, porque pelo menos ele teria uma desculpa para dar quando lhe perguntassem o porquê de seu fracasso constante. Fui engolido por uma baleia, ele diria, e as pessoas acreditariam, batendo em suas costas como consolo. Fui engolido pelo mundo inteiro, ele diria caso a primeira opção não soasse tão persuasiva. E essa Teia tinha certeza de que colaria, porque o mundo engole mesmo qualquer um, desejando isso, ou não. Em uma noite de quarta,
Chegando em casa após um dia exaustivo de trabalho, cheirando a hambúrguer, gordura e suor, o Tai desabou no sofá, chorando de cansaço. Não aguentava mais a própria vida e ainda nem tinha chegado aos 27 anos, a idade onde a maioria dos músicos desistem de viver. Não faltava muito para isso. Dezembro parecia tão perto que ele quase conseguia sentir o cheiro do inverno e dos jantares de Natal. Mas achava que não restaria mais sanidade até lá, nem mesmo para acabar com tudo, e que seu cérebro murcharia até virar uma massa gosmenta na cabeça, cheia de pensamentos sombrios que pareciam famintos por uma lasquinha. Suspirou, cansado. Queria dormir, queria tanto dormir, mas os pesadelos atormentavam até mesmo os cochilos durante os horários de almoço, despertando-o com o coração explodindo e uma respiração dura que se rasgava dolorida à garganta. Lembranças e sensações vívidas rodando carniceiras pelo resto do dia. Em alguns pesadelos, via incessantemente um garoto. Ele beijava sua boca, mas não da forma indecente como J.K. o beijou. Era só muito ingênuo e inocente, o corpo magrelo e pequeno de criança, indicando que parecia mais como uma tentativa de descoberta de sensações, o sorrisinho sapeca fazendo tudo revirar em seu estômago. Não era tão assustador quanto parecia. Tai tinha pesadelos piores que envolviam suicídios e monstros babões, mas o fato de que parecia tão real a ponto de ser palpável é que tornava a situação toda um completo caos. Como ele era criança, né, no capítulo anterior a gente viu o Park Ji-min falando sobre quando ele pegou um momento, né, do Tai com um amigo, será que ele ficou tão frustrado pelaquela situação que esqueceu? E aí agora, nos sonhos, ele relembra essa situação que na verdade aconteceu? Será? Estranhamente, era como se tivesse vivido aquilo. Os olhos pretos enormes do garoto, o cabelo da mesma cor e o ambiente, seu quarto de infância recheado de livros e cadernos da escola, pareciam muito familiares, tão alcançáveis que até mesmo o hálito de cereja de Tai conseguia sentir quando se esticava para retribuir o beijo. E ele retribuía com gosto e desejo. Queria retribuir, queria sentir, queria mais. Então, subitamente, o pesadelo o levava para a noite do grande show, como se um completasse o outro. E o Tai sentia a língua curiosa de J.K. amassando a sua, as mãos fortes dele apertando a sua nuca e as unhas curtas arranhando sua pele em uma trilha fervente tão gostosa que a dor não importava. Acordava excitado, quente, necessitado e assustado, tão assustado que não conseguia nem mesmo tocar para aliviar a tensão acumulada no meio das pernas, meu Deus. Seu chefe abismado o chamando de pervertido porque ele simplesmente levantava atordoado da mesa sem lembrar de esconder a ereção pulsante, sem saber até mesmo onde estava. Das duas situações, só o beijo com J.K. era certeza em sua cabeça, mas as sensações das duas eram idênticas e Taeyeon achava que tinha sentido os toques dos dois, embora estivesse com muito medo de pensar a respeito. Levantou com um pouco de dificuldade por conta da dor infernal das pernas que ficavam esticadas o dia inteiro e abriu a janela para se perguntar mais uma vez se seria tão ruim assim simplesmente ir embora e esquecer o mundo turbulento que estava enfrentando. Olhou para as estrelas, o vento meio frio e leve acariciando o rosto e fazendo seus cabelos balançarem um pouco. A sensação sufocante parecendo se agitar em um desespero pelo fato de que Taeyeon estava não só desejando uma resposta para essa pergunta, mas também para todas as outras. Aí aqui a gente pode perceber que tem muitos questionamentos, né? Eu gosto de homens. Sinto atração por eles? Ou é só o J.K.? Ou só estou frustrado sexualmente? Essa tristeza profunda no meu peito é normal? Essa vontade constante de desistir de tudo é normal? Essa falta de confiança é normal? Não tinha ideia, mas certas coisas pareciam desenrolar a cada dia que passava. Ou a água. Porque qualquer coisa que eu bebo, eu arroto, meu Deus. As tímidas pétalas de sua alma abrindo lentamente e revelando coisas que Tai ainda não estava pronto para ver. Por mais que tentasse evitar o padrão emergia delicado do mar tempestuoso que reprimia seu coração, mostrando pontos específicos que sempre estiveram ali, mas que passavam despercebidos por culpa do véu que tinha nos olhos. É muito real isso.
como por exemplo, o jeito que seu corpo reagiria sempre que um cliente em específico aparecia na lanchonete para tomar um café. Da janelinha da cozinha, Tai conseguia vê-lo sentado no balcão e pedindo em um resmungo um coado intenso com 2 cubos de açúcar. Não sabia como ele se chamava, mas não importava tanto, porque estava mais ocupado reparando no maxilar forte coberto por uma barba grossa e simétrica, no nariz meio grande que combinava perfeitamente com o rosto sempre fechado, em uma expressão de tédio e nos olhos pretos pequenos e afiados, nos cabelos meio ondulados, sempre presos em um coque desajeitado acima da cabeça e nas tatuagens pelo pescoço convidativo e nos braços fortes, à mostra nas resgadas de bandas clássicas. Gostoso. Tai pensava sem nenhuma intenção, se torturando quando percebia o que estava fazendo. Ele olhava imediatamente para a moça do caixa, uma mulher um pouco mais velha com um corpo de babá e um sorriso bonito, para ver se tinha a mesma reação, mas nada acontecia. Então, quando virava novamente para o homem, seu corpo pegava fogo, fazendo seu cérebro entrar em colapso. E mais questionamentos? Isso, aquilo, eu gosto, não gosto, sinto atração, não sinto. Se qualquer um além de J.K. me tocar, eu sentiria alguma coisa? Tá se descobrindo. Suspirou e esperou por alguma voz celestial, mas nada veio, nenhuma mensagem esclarecedora, nenhuma mensagem de consolo, até Tai perceber que estava sozinho, completamente sozinho. Deus não existia, e se existisse, não conversava com uma pessoa tão depravada como ele. Teria que arrumar sozinho algumas respostas, mas e se não conseguisse, e se nada aparecesse, e se ele continuasse com as dúvidas para sempre? Fechou as janelas e decidiu tomar um banho antes de ir para o lugar que estaria disposto a fazê-lo entender pelo menos metade dos seus problemas. Crente de que, quando fizesse o que estava pensando, descobriria que seu cérebro só estava mesmo ficando doente de tesão. Agora, J.K. Então você gosta dele? Estava esparramado na cama de Storm desde o fim do expediente na loja. Depois de nadar na piscina aquecida do quintal, J.K. se jogou pelado entre os lençóis branquinhos, com um cigarro na boca e uma barra de chocolate meio amargo na mão, falando sem parar sobre como Tai estava bonito da última vez que o tinha visto. Um boné com uma aba para trás, um palito no meio da boca, camisa de Aretha Franklin e bermuda deslizando pelos quadris. Nós não conversamos sobre essas coisas, esqueceu? J.K. sorriu e tragou o cigarro, olhando para Storm de cabeça para baixo, balançando os cabelos de um lado para o outro na beirada da cama. Está com ciúmes? Acho que a Storm tá com ciúmes, né? Tipo, né? Ela negou com a cabeça, se ajoelhando com a câmera na frente do rosto, captando o momento exato em que J.K. fechou os olhos para liberar a fumaça. Não, resmungou uma resposta concentrada e mudou de posição para pegar outro ângulo dele, mas especificamente o corpo nu e molhado, a pele bronzeada repleta de gotinhas. É só que eu nunca te vi assim, eu também nunca me vi assim. Sussurrou e mordeu um pedaço do chocolate, focando no lustre bonito do teto, os cristais cintilando seus olhos escuros. É tão estranho, mas também é sem sentido. Sem sentido, porque nós nem conversamos mais. Pelo menos não do jeito que conversávamos antes. Olhou diretamente para a câmera enquanto falava, tentando captar a expressão no rosto de Storm. Mas ela estava ocupada demais tirando um monte de fotos, um clique atrás do outro e o flash singelo vangueando. Acho que Tai gosta de você, ela disse depois de subir na cama para fotografá-lo de cima, as pernas nuas e a calcinha preta de renda sendo uma das melhores visões para J.K., que fechou um dos olhos para observar melhor, o cigarro voltando rápido para o meio da boca, dos lábios. Vai precisar ter paciência com ele. O Tai me machuca, meu bem. Soprou a fumaça na direção dela, que só abanou para longe e continuou clicando, um sorrisinho sapeca nos lábios tentadores. Dói gostar dele. Posso apostar que ele se machuca também. Ela deu de ombros e desceu da cama, os dedos ágeis mexendo na configuração da câmera profissional. Talvez ele sinta mais dor do que você.
JK fez um biquinho pensando nisso, sabia que Tai também sofria e que provavelmente estava sendo muito difícil, mas não era como se conseguisse ignorar 100% o que sentia desde a briga no corredor, seu coração ferido, revivendo cena por cena, lágrima por lágrima e grito por grito. Ainda estava muito chateado e não dava para fingir que não, muito embora o coração disparasse sempre o que o via. O irmão dele parece saber, murmurou, lembrando as exatas palavras de mim naquela noite desgraçada em que exatamente tudo deu errado. Disse que corrompi Tai e que ia acabar com a minha raça se eu magoá-lo. Storm soltou um riso debochado e colocou a câmera ao lado de um MacBook de última geração que ficava em cima de uma escrivaninha branca e enorme. Como assim existia MacBook de última geração? Naquela época já existia MacBook. Tururu. E deitou ao lado de JK, apoiando a cabeça e a mão no peitoral dele, uma perna ensalando a cintura delineada. É que todo mundo diz quando percebe que alguém da família não é hétero, JK. Ela acariciou a pele relativamente seca, dedos égueos contornando os desenhos invisíveis e sua voz era baixa e tranquila, parecia sonolenta. Não é culpa sua e não é culpa dele também. Eu sei, passou o braço pelos ombros de Storm, puxando-a mais para perto, apoiando o queixo na cabeça dela. É só que eu não entendo. A mãe deles parece ser tão descolada e mente aberta, pensei que talvez tivesse uma influência boa nessa questão. E quem é seu maior exemplo, JK? Sentiu um beijo delicado no pescoço, depois outro na clavícula. Eram beijos carinhosos e inocentes, sem nenhuma intenção sexual. E JK gostava de ficar desse jeito com alguém. Meu pai, resmungou e tragou uma última vez, jogando a bituca no cinzento de vidro ao lado do corpo. Meu maior exemplo é o meu pai. Você deixa de admirar sua mãe por isso? JK mordeu o lábio e balançou a cabeça negando. Vê, a Susan é incrível, mas talvez ela não seja a figura mais importante para eles. JK suspirou quando lembrou de como de mim pareceu sensível ao ver os picolés de pêssego. Que tipo de pai abandona duas crianças quando elas mais precisam? Que tipo de pai simplesmente vai embora sem olhar para trás para os rostos confusos e magoados dos próprios filhos? A julgar só por isso, já era possível chamá-lo de imbecil, e JK não queria nem imaginar que tipo de coisas ele falava para Edmin e Tai sobre relacionamentos que fugiam do padrão natural. Suspirou outra vez, sentindo-se inútil, o que era um pouco engraçado, já que ainda estava triste e levemente enraivecido. Simplesmente não conseguia... Simplesmente... Me perdi. Simplesmente não conseguia priorizar os próprios sentimentos, não quando sabiam bem que a dor de se enxergar gay dentro de uma sociedade tão preconceituosa é devastadora, talvez uma das piores. Pois é. Eu só não gosto de ver ele daquele jeito, não aguento ver alguém passando por isso sozinho, o que era verdade. Apesar de ainda estar sentindo uma pequena raiva de Tai, o que mais incomodava era o fato de que ele estava sozinho com os próprios demônios, enfrentando verdades duras de engolir, sem ninguém do lado para lhe dar tapinhas nas costas sempre que engasgasse. Dê tempo a ele e dê tempo a você, Storm disse e levantou um pouco o tronco para olhá-lo nos olhos, uma sobrancelha erguida e um sorriso arteiro. Não esquece que ele te machucou e precisa pedir desculpa por isso. Você não é de ferro e nem precisa ser, então estabeleça seus limites. Mordiscou o lábio e assentiu lentamente, assimilando o conselho. Tanto tempo tinha passado. No início, era difícil sequer olhar para Tai sem sentir mágoa ou raiva, o rosto contorcendo em uma expressão chorosa sempre que o via. Mas isso diluiu, em especial quando percebeu o quão acabado ele estava, sempre com a barba por fazer e olheiras gigantes e ressaca intensa. A maior parte da negatividade se dissipou e o que restava facilmente iria embora com um pedido simples de desculpa. Então não era como se estivesse se negligenciando, certo? Rola uma cervejinha antes de eu ir embora? Perguntou e cutucou Storm nas costelas. Ela riu e se contorceu, levantando em um pulo, as mãos na cintura e uma expressão falsa de raiva. Por favor. Só uma. Você ainda tem que pegar um táxi para voltar. Lembra o que aconteceu da última vez que bebeu aqui e voltou de táxi?
J.K. revirou os olhos para a lembrança. Tinha sido há meses e o fato de que caiu no sono do banco e precisou ser chutada para fora pelo motorista não foi lá grande coisa. Storm sempre fazia drama sem necessidade e se preocupava como se ele tivesse entrado em coma. Você vai esquecer isso algum dia? Perguntou, o ar saindo em bufar. Será que algum dia eu tenho paz? J.K., você ficou jogado na calçada a madrugada inteira e o cara te roubou 50 pratas. Você chorou na minha orelha por 2 semanas. Eita... Ah tá, achei. Eu estava de estômago vazio, por isso subiu mais rápido. Gritou quando ela saiu do quarto e recebeu um dedo no meio como resposta. A minha pancinha só não estava bem alimentada. Rolou de barriga para baixo e mordiscou a barra de chocolate, esticando os braços para pegar os maços de cigarro do chão, ansioso para beber um pouco e simplesmente esquecer por um momento o cara que estava preenchendo todos os seus pensamentos desde o maldito show na maldita festa do galpão. Aí o Taeyeon só enxergava uma luz azul neon enquanto se enfiava no meio de corpos suados e dançantes, a umidade do contato e de hormônios grudando em sua pele à medida que caminhava para o miolo da multidão. Música eletrônica alta explodindo os ouvidos e marola de cigarro com maconha embrulhando o estômago. Ele foi para aquela boate. Caracas! Taeyeon estava em uma boate e precisou fumar pelo menos uns 5 cigarros e respirar fundo umas 80 vezes antes de arranjar coragem para entrar. E os cachorros fazendo barulho aqui. Respirar fundo umas 80 vezes antes de arrancar coragem para entrar. Os pulmões parecendo murchar sempre que a fila andava um pouco. O coração acelerado, massacrando as costelas e causando uma tontura difícil de superar. Calafrios na coluna, quase o fazendo simplesmente desistir de tudo. Primeira vez, um cara perguntou perto demais de seu ouvido, mãos tocando sem permissão em seus ombros rígidos. Relaxa e aproveite, depois você nunca mais vai querer entrar em outra boate. Não conseguiu pedir para ele se afastar, estava nervoso demais para isso, mas não foi preciso porque a fila andou e o contato se dissipou. Um grupo animado puxando o cara para uma conversa que não abria brecha para pessoas tão confusas como Tai. Foi empurrado com brusquidão quando parou na frente do segurança, que sequer perdeu tempo analisando seus documentos vergonhosamente estendidos e molhado por algumas lágrimas de pavor que escorreram sem parar de seu rosto quando processou o que estava prestes a fazer. Naughty Boys era um lugar para homens que gostavam de outros homens. Era a primeira tão explícita da região e ficava de frente para o prédio que Jimin trabalhava. O nome brilhando tentador aos olhos de Tai assim que inaugurou, seu cérebro traiçoeiro pensando que seria legal ver como era por dentro. Conseguiu chegar em um espaço mais vazio, batendo com as costas em um pilar assim que alguém esbarrou os ombros em seu peito, metade de um corpo grudando ao seu e desgrudando como se estivesse cheio de cola. Uma risada bêbada e animada dançando pelo ar e atingindo diretamente seu cérebro atordoado. Puxou o ar com força e franziu as sobrancelhas, ajustando os olhos à meia escuridão do salão. A garganta secou com a visão de tantos homens diferentes dançando ao som de uma música sensual. Silhuetas bonitas, livres, só sentindo a emoção de estarem perto de outras de mesma vibração. Beijos longos e molhados estalando, mãos bobas contornando cinturas, ombros, pernas, bundas e olhos fechados em empolgação, prazer e êxtase. Balançou a cabeça e voltou a andar, procurando pelo bar. Precisava de uma bebida ou acabaria tendo um surto nervoso ali no meio, o coração tão dolorido e assustado que conseguia senti-lo batendo forte nos ouvidos. Bum, 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 bum. Ritmado e grosso do sangue parecendo enfaixar as têmporas. Eita nós. Eita nós. Sentou em uma banqueta e bateu as unhas no balcão, olhando para todos os lados como se estivesse sendo espiado, como se estivesse nu e não soubesse, ou como se conseguisse ler tudo o que ele estava pensando. Imaginação meio suja e bagunçada, desejos que nem sabia possuir, a mente um caos de tesão e pavor, tudo parecendo espremer seu corpo até ele se tornar uma linha fina e frágil, escorrendo entre os vãos.
Tequila pediu para o barman, que ele lançou um sorriso de canto cúmplice, olhos gentis indicando que até mesmo ele sabia o que estava acontecendo. Cerveja antes ou balançou um freneticamente a cabeça. Não estava com dinheiro para tomar nada além de uma dose de alguma coisa muito forte. Só tequila, por favor. Descansou a testa na mão e suspirou, o vento saindo trêmulo e difícil dos lábios. Dentes batendo loucamente... Ai, deixa eu encostar minhas costas. Dentes batendo loucamente como se estivesse no meio de uma nevasca, a umidade e o calor da boate fazendo tudo ser um choque difícil de suportar. Pernas... Cadê minha boca? Aqui. Pera aí. Tem que arrumar aqui, né? Senão vai ficar tampado. Deixa eu me arrumar. Aqui, pronto. Aqui. Cadê? Acho que aqui tá bom. Não, eu quero que apareça minha boca. Deixa eu ver se o som tá bom. Se não, vai ficar muito baixinho pra vocês. Não, tá bom. Tá. Pernas molengas e língua embolada. O barman bateu o copo na frente de Tai e encheu com tequila pura, respingando limão na superfície antes de se afastar. Sem perder tempo, só jogou tudo do garganta abaixo e chiou com a ardência que amorteceu instantaneamente os músculos, estômago pulsando desesperado por estar vazio. Deixou uma única nota no balcão que daria para pagar a bebida e voltou para o pilar de antes. A posição, a rédea, enquanto os olhos curiosos observavam como os homens eram livres ali, dançando, danças e toques e risos e sorrisos. Tudo isso sem culpa ou julgamento, ninguém realmente se importando com ou qualquer um fora dali pudesse pensar. Novo por aqui? Escutou uma voz grossa e intensa soar bem atrás de sua orelha, mas longe o suficiente para não parecer invasivo. Eita, que susto! Então virou levemente a cabeça, a respiração trancando no meio do peito ao ver um homem negro alto, forte e bonito. Cadê? Ele tinha olhos estreitos e charmosos, escuros como uma galáxia, as luzes da boate refletindo da mesma forma que os faziam parecer estrelas distantes. Mas o que mais chamou a atenção de Tai foi o sorriso largo, caloroso e reconfortante. Não era presunçoso ou insinuante, era só amigável e gentil, um pouco de fôlego depois de tanta falta de ar. Não sei o que eu estou fazendo aqui, confessou, as sobrancelhas apertadas em desespero, mãos inquietas nos bolsos da calça jeans escura. Estou perdido. Literalmente perdido. Tão perdido que a vista já estava embaçando e Tai sentia que estava no meio do nada, em um bairro distante e desconhecido mesmo que não fosse o caso, sem saber como voltar, esperando por uma ajuda que nunca apareceria. Perdido, não é? O homem perguntou, uma expressão divertida contornando o rosto forte, a barba grossa e a parada subindo até as bochechas por causa da risada contagiante que fez tudo inteiro tremer. Acho que está perdido por dentro e veio até aqui para se encontrar. Eu posso ajudar com isso se quiser. Ele disse com tanta naturalidade que Tai abaixou a cabeça, escondendo o rosto abestado. Não estava sabendo lidar com a situação. Não estava sabendo lidar com nada, mas não era como se quisesse ser tão racional, já que a racionalidade parecia apertar uma corda grossa em seu pescoço, cortando seu oxigênio e matando seu espírito aos poucos, cada parte dele se esvaiando através de seus olhos cada vez mais opacos, mais desanimados. Mordeu o lábio e deixou que as perguntas de mais cedo voltassem para sua cabeça, inundando todos os pequenos pedaços vazios dela. Eu gosto de homens, eu sinto atração por eles. Se qualquer um, além de quem me tocar, eu sentirei alguma coisa? Fechou os olhos e respirou fundo, abrindo-os para encarar o homem apoiado de lado na pilastra, os braços fortes cruzados no peito. Ele observava minuciosamente, o sorriso divertido indicando que ainda esperava por uma resposta, e Tai só não sabia mais como pensar qualquer outra coisa que não envolvesse lindo e atraente em uma mesma frase. Deixou um suspiro escapar ao passo que percebia a aura instigante envolvendo ambos os corpos, as luzes da boate brilhando tentadoras para escondê-los dos olhares intrusos, música psicodélica esquentando o que antes estava morno, o coração pulsando excitado nas costelas e provocando o primeiro impulso maluco daquela noite. Foda-se. Puxou-o pelo pescoço e juntou as bocas. Eita.
Seu movimento já era totalmente esperado, porque foi retribuído sem hesitação, mãos fortes envolvendo sua cintura e espremendo sua pele da forma mais intensa possível, dedos longos esmagando os músculos com indecência, desejo transbordando pelos poros e banhando o contato que fervia de segundo em segundo, o beijo sendo o mais selvagem que já deu em toda a sua vida. O Tai sentia a barba espessa tocando seu queixo e seu maxilar. A sensação dela nesses pontos específicos fazia tudo arrepiar, respiração saindo meio chiada pelo nariz. A língua dele contornou a ponta da sua antes de espremê-la e foi tão pervertido que Tai soltou um resmungo de prazer por isso, puxando-o pelos ombros largos, masculinos duros, ombros de homem, ombros que o excitavam. Ombros que pareciam encaixar perfeitamente em suas palmas, tão quentes que era impossível não arquear o corpo, colocando o peitoral suado ao dele e tremendo pelo simples contato. Deslizou as mãos pela nuca fervente quando o beijo findou em um estalar, lábios inchados e cheios de saliva, formigando e pulsando. Jogou a cabeça para trás ao sentir a boca dele em seu pescoço, contornando-a o pomo de Adão com uma exata expressão que arrancou um gemido contido de sua garganta. Dedos trêmulos buscando apoio, quando a coxa teimosa subiu até o quadril colado ao seu. Uma pegada firme na traseira da perna, puxando-a mais para cima, o corpo dando um tranco com o movimento. Experimentou descer os toques para os braços fortes, apalpando músculos e dureza. A textura era tão diferente das femininas que os pelos suaves cobriam a pele banhada por um perfume masculino que inebriava todos os seus sentidos. Contornou as costas com as unhas e desceu delicadamente para a cintura grossa e firme, uma cintura que quase não cabia em suas mãos, o que deixava tudo um pouco melhor, porque Tai se sentia preso e domado, e a sensação era uma das melhores. Depois de ter todo o pescoço beijado, lambido e levemente chupado, o contato voltou para sua boca, que praticamente implorava por mais, língua se chocando mais delicadamente e a pressão do corpo dele acendendo o seu. Foi empurrado com mais força contra a pilastra e uma ereção espremeu a sua, ereção essa que ele nem tinha notado até o momento, um gemido longo e desesperado raspando pela boca aberta. O ar escapou tão rápido dos pulmões que ele só teve tempo de empurrar o homem e sair correndo para o banheiro mais próximo, apoiando o corpo na pia e encarando o próprio reflexo destruído. Cabelos bagunçados, lábios inchados vermelhos, rosto e pescoço suados. "Não é que você estava pensando, caralho?", perguntou a si mesmo, tão desprovido de energia que não conseguia nem se forçar a chorar. Os canais lacrimais parecendo queimados, um passo maior que a perna, seu burro. Meus gatos estão brilhando. Estão brincando lá. Um passo maior que a sua perna, seu burro. Bateu na própria testa e ligou a torneira, jogando água no rosto quente e esfregando onde tinha sido beijado, o medo voltando de uma vez para a cabeça, espremendo seu coração dolorido. Olhou para baixo, para Tananã, pulsando contra o jeans. Então Tai tinha uma resposta para sua pergunta, mas não queria considerá-la, muito menos pegá-la para si. Se fingisse que nada tinha acontecido, então nada tinha acontecido e ele voltaria a viver novamente como sempre faz. Problema resolvido. A porta abriu e o homem entrou cauteloso. Tai olhou para ele através do espelho e o corpo sequer conseguiu fingir. Todos os pelos arrepiados e a nuca esquentando instantaneamente, porque ele era tão lindo que chegava a doer a vista, o sorriso cúmplice tornando tudo mais difícil. "Caleb", ele disse e não deu mais nenhum passo. As costas encostadas na porta de ferro, um pé apoiado nela também. O Tai abriu a boca confuso. Não conseguia sequer formular uma resposta, tamanha confusão e ansiedade. "Como?", gaguejou. Fechou os olhos e engoliu a saliva e se recompôs. Foi um erro. Aquilo não deveria ter acontecido. Já tinha o discurso pronto, mas parou de repente, lembrando de JK.
O cérebro doeu por uma maldita consciência que ele não sabia de onde vinha e que não tinha nada a ver com o fato da heterossexualidade estar sendo desmontada aos poucos. Pensou no rosto magoado dele e se sentiu magoar também, se culpando por uma coisa infernal que pulsava no fundo do peito. Tinha 1 milhão de sentimentos sem origens e estava sufocando com tantos eles. Não sabia o que fazer e doía tanto que não era mais possível ignorar nem se tentasse. Nem se tomasse 1 litro de álcool e fumasse 80 maços de cigarro. Não sei do que você está falando, Caleb disse e se aproximou devagar, estendendo um pedacinho amassado de guardanapo, com alguma coisa anotada em uma caneta vermelha. O Tai olhou para ele confuso, mas recebeu como resposta uma piscadinha singela. Se quiser conversar com alguém, liga pra mim. Ficarei feliz em te ajudar com algumas coisas. Boa noite. Então ele saiu educado, fechando delicadamente a porta, e Tai olhou para o papel, o número anotado em uma caligrafia bonita bem abaixo do nome. Enfiou o papel no rosto e terminou de refrescar o rosto, aguardando alguns bons minutos para os hormônios se assentarem antes de ir embora correndo da boate. Quando o elevador subiu, o Tai conseguiu escutar alguns acordes de violão, mais especificamente a música Please Don't Take My Sunshine Away. A composição ainda era meio estranha aos ouvidos dele, porque o som não era tão preciso e profissional. Sabia que era JK. Ele conseguia comprar um violão barato em alguma venda de garagem há um tempo e estava treinando sozinho desde o beijo, o que com certeza partiu o coração de Tai em milhões de pedaços, porque se sentia tão especial em ajudá-lo. O momento era tranquilo e mágico, apenas música calma, risos tímidos e proximidade confortável. Corpos colados mesmo que sem intenção, como se clamassem um pelo outro. De repente, não tinham mais nada. Sem treinos, sem conversas tranquilas depois do trabalho no meio do corredor, bêbados e empolgados com alguma coisa. De repente, não tinha mais nada, sem treinos, sem conversas tranquilas depois do trabalho no meio do corredor, bêbados e empolgados com alguma coisa que pairava no ar sempre que estavam juntos, e o pior de tudo, sem os beijos no queixo. Tai já estava tão acostumado com eles, era como se fizesse seu dia completo, como se iluminassem todo seu coração triste e solitário. Perder isso foi como perder tudo, todo o sentido das últimas semanas. Se arrastou pelo corredor, o corpo cansado e exausto pela corrida quase desabando ali mesmo. Abriu um sorriso triste, melancólico e carente quando viu JK sentado na frente do próprio apartamento, os joelhos dobrados sustentando o violão e as mãos fortes dedilhando as cordas com um pouco de dificuldade. Ele estava balançando um pouco a cabeça no ritmo da música, mas suas sobrancelhas formavam um vínculo toda vez que errava, o lábio inferior em um biquinho cheio de gloss vermelho que parecia muito tentador. Sentou com as costas apoiada na porta, de frente para ele, esticando as pernas para tocá-la com as botas pesadas, o que o fez dar um pulo, assustado. Sorriu de novo e jogou a cabeça para trás, mantendo os olhos grudados em JK, os cílios pretos dele descendo suaves pelas bochechas meio inchadas de sono, os cabelos contornando um pouco do nariz e cobrindo boa parte de sua expressão ainda indecifrável. Olhar para ele não estava mais doendo tanto, não depois do que tinha feito, e era como se tivesse passado um pecado em cima do outro, a consciência pesada e leve ao mesmo tempo, porque pelo menos não se sentiria mais tão nojento lembrando do beijo no camarim, já que tinha feito pior na boate. Está soltando os dedos antes da hora, disse com a voz meio rouca pelo tanto de cigarro que fumou no caminho de volta. Precisa pressionar com mais força. Meus dedinhos atrapalham, lembra? JK sorriu. Não um sorriso adorável como todos os anteriores, mas um amargo intenso, difícil de sustentar. Eu estive treinando essa semana. Eu ouvi. Sorriu de volta. Tristeza escorrendo entre os lábios em líquido viscoso e picante que queimava a pele. Você está indo bem. JK assentiu e deixou o violão ao lado do corpo, esticando as pernas no meio das de JK, pés descalços tocando as panturrilhas cobertas pela calça jeans. Tai soltou um risinho, sentindo cócegas pelo resvalar de um dedão em uma parte sensível de sua perna. Cutucou as coxas de JK com as pontas das botas, a provocação indo e voltando inocente, um pouco da proximidade de antes preenchendo o ambiente bem lentamente, uma sensação estranha de segurança aquecendo o peito. Você está péssimo, Tai, JK falou depois de alguns minutos, sorrindo sapeca pela brincadeira boba. Parece triste.
O Tai respirou fundo, umedecendo os lábios e sentindo vontade de conversar. Normalmente reprimia tudo e não deixava ninguém se aproximar demais, porque tinha medo dos demônios escaparem sedentos por um pouco de sangue que com certeza vazariam assim que estourassem seu peito para a fuga. Depois de trazer JK para perto com todo o desespero que ainda cabia em seu corpo, e ultrapassar um limite que nunca pensou que ultrapassaria, Tai já tinha sangrado sozinho até secar, línguas violentas sugando tudo que ele tinha, deixando tudo vazio e sem graça. Então não tinha muito mais o que temer e era como se precisassem colecionar novas dores e erros para voltar a sentir alguma coisa. Refazendo a lista. 1. Beijar um completo desconhecido em uma boate de merda no meio de um bairro de merda. Conversar com JK não seria nada perto daquilo e ele saberia lidar com isso depois. Já estava lidando com tantas coisas mesmo, o corpo parecia até blindado. Eu sinto muita dor, JK, resmungou sem desviar os olhos do dele. Olhos brilhantes e intensos, atentos e gentis. Muita dor. Onde? Saiu como um sopro e Taeyeon quase pôde sentir o vento no cabelo. Onde dói, Tai? Aqui, apontou para a cabeça. Aqui, apontou para o peito. E aqui também. Apontou para o meio das pernas, sugerindo a virilha, o que fez JK rir, o som tão contagiante que ele riu junto, pele vibrando quente pela familiaridade. Alguém te acertou um chute no saco? JK perguntou, uma sobrancelha erguida e um canto da boca erguida em um sorriso perverso. Não, respondeu com a cabeça um pouco inclinada para baixo, parecendo tímido por um momento, porque não conversava sobre isso e tinha noção de que JK sabia do que ele estava falando. JK olhou para cima pensativo. Então você caiu de pernas abertas em algum lugar? Talvez em um hidratante? Tai mordeu o lábio e sufocou um riso, mas não pôde segurar por muito tempo e riu de verdade, quase não reconhecendo a própria voz, que estava animada e tão diferente dos choros angustiantes de todas as madrugadas. Não, eu não caí em cima de um hidratante. Meu Deus, esses gatos. JK sustentou o sorriso, mantendo o contato visual por tanto tempo que era como se os segundos estivessem parados, congelados para manter um momento bom que talvez se desfizessem assim que o dia nascesse outra vez. Porque Tai era inconstante e complicado, e, embora soubesse muito bem disso, ainda não sabia o que fazer para mudar. Suspirou e sentiu os olhos encherem de lágrimas. JK estava tão bonito e bem na sua frente, simplesmente parado ali, simplesmente parecendo esperar por alguma coisa. Tinha uma súplica específica pingando das pupilas dilatadas e um fôlego esperançoso dançando entre os lábios abertos que respiravam tranquilos, mas Tai não sabia se podia atender algo assim, não quando tinha sido um completo imbecil há algumas semanas, não quando tinha sido tão cruel. Quer ver uma música que eu aprendi esta semana? JK cortou o silêncio constrangedor, voltando a sorrir melancólico, o violão pulando para cima do corpo rápido demais. Quero. O Tai cruzou as pernas para dar um espaço maior a JK e esticou a língua para fora enquanto se confundia com as cordas, os dedos trêmulos tentando alcançar o braço inteiro, e era tão adorável que Tai sentiu tudo dentro de seu corpo derreter, órgãos, ossos, nervos e barreiras invisíveis. O JK começou a tocar com dificuldade, rindo meio constrangido por estar apanhando um pouco, mas pegando um ritmo alguns segundos depois. E Taeyeon sequer piscou para reconhecer a melodia. Iris, Google Dolls. E eu desistiria da eternidade para tocar você, pois sei que me sente de alguma forma. Você é o mais próximo do paraíso que chegarei e eu não quero ir para casa agora. JK cantou baixinho, os olhos concentrados nos movimentos que fazia, os cabelos balançados de leve na frente do rosto expressivo. O Tai sacudiu a cabeça de um lado para o outro, sem conseguir acreditar que JK estava jogando tão baixo assim. Ele simplesmente estava pegando o resto de suas estruturas fracas e torcendo nos dedos suados até se transformarem em pó vermelho babado de sangue, um pouco disso pingando pelos pulsos e alcançando o chão, que grudava nos sapatos e se recusava a sumir. Soprou um riso incrédulo e JK levantou a cabeça, encarando-o com tanta profundidade que seu corpo literalmente tremeu, um calafrio gostoso e doloroso descendo veloz pela espinha, tão poderoso que paralisou seus membros, braços pesados e apoiados nas coxas, pernas molengas dobradas com dificuldade. E tudo que eu posso sentir é este momento,
e tudo que eu posso respirar é sua vida, porque mais cedo ou mais tarde, tudo isso acabará e eu não quero sentir sua falta esta noite. O Tai entendeu o que J.K. estava dizendo, e entender doeu. Espatifou seu coração já quebrado e esmagou sua alma, as lembranças da briga voltando tão severas na mente que a cabeça latejou, obrigando-o a estreitar os olhos, um ófega de surpresa não escapando selvagem quando percebeu que, de repente, o quadro não estava mais pregado na parede e caquinhos continuavam espalhados no chão, chorando desolados pela maldade cometida. Até mesmo no quadro tinha descontado a própria frustração e se perguntou quantas coisas ou pessoas especiais ele continuaria quebrando e quebrando sem parar. Eu não quero que o mundo me veja, porque não creio que eles entenderiam. Quando tudo estiver destruído, eu só quero que você saiba quem eu sou. J.K. estava quase chorando, mas respirou fundo para que não acontecesse, e quando terminou os versos, limpou rapidamente o rosto sofrido, esticando o violão para Tai, que ainda estava em choque, encarando-o como se encarasse uma tesoura, porque J.K. realmente era uma pedra preciosa demais para ser quebrada de um jeito tão covarde como J.K. tinha feito. Por que você parou? Perguntou com a voz falha craquelada. J.K. estendeu de novo o violão, praticamente empurrando-o no colo de Tai, que segurou sem saber o que fazer. Não consegui aprender o resto, quero que toque pra mim, ele disse, determinado. Estava indo muito bem antes, o que fez Taeyeon duvidar de suas palavras. Termina a música pra mim, por favor. O Tai conseguiu entender, então assentiu e continuou de onde J.K. tinha parado, dedos ágeis e profissionais criando um som perfeito que retumbava por todo o corredor, tão alto e confiante que era como um grito de liberdade. E não dá pra lutar contra lágrimas que não vêm ou com um momento de verdades em suas mentiras. Quando tudo parece como nos filmes, sim, você sangra apenas para saber que está vivo. Olhou para ele, tão firme e certo do que estava fazendo que o corpo inchou e acelerou, a primeira confissão saindo de seus lábios em forma de música, porque tudo nele e em J.K. era feito de música, cada célula e cada veia, cada nervo e cada órgão, cada medo e cada coragem. Era música e refletiriam música. E eu não quero que o mundo me veja, porque não creio que eles entenderiam. Quando tudo estiver destruído, eu só quero que você saiba quem eu sou. O Tai terminou de cantar e repetiu os versos até o final da música, largando cuidadosamente o violão ao lado do corpo antes de engatinhar para perto de J.K., movido por uma força estranha que se embrenhava nos pulmões e guiava o que quer que ele estivesse pensando em fazer. Apertou o queixo dele entre dedos calejados, sobrancelhas frânzidas ao se aproximar desejoso da boca aberta cheia de gloss. Teria o beijado se ele não tivesse o rosto no último segundo, fazendo seus lábios baterem direto na bochecha, bem perto de um olho lacrimejante. Não me machuca de novo. J.K. sussurrou, sem conseguir encará-lo, a voz tão pequena e tímida que quase não se parecia com a dele. Você machucou muito meu coração e eu sei que não foi proposital, mas se não tiver certeza, se não souber se vai sumir ou ficar, então não se force, porque você me quebra no processo e eu não aguento ser quebrado muito mais. O Tai ficou em silêncio por um tempo, pensando nas palavras de J.K. Tinha certeza absoluta do que queria? Tinha certeza absoluta de que ficaria? Tinha certeza absoluta de que não o magoarei de novo? Você tem, Taeyeon? Suspirou e puxou o rosto de J.K. para cima, beijando-o no queixo, não como uma promessa de que ficaria, mas de que tentaria, fechando os olhos para conseguir passar tudo o que sentia naquele gesto simples e significativo. Sua energia correndo veloz pela pele dele, tornando-a quente e sensível. Quando eu puder te dar tudo de mim, o beijo vai ser aqui. O Tai suspirou e resvalou o lábio inferior trêmulo dele com um polegar calejado, encostando as testas por alguns segundos antes de se afastar e levantar. E a parte de mim que quer vai tentar lutar contra a que não quer, isso eu posso prometer. J.K. sorriu verdadeiro, fungando para impedir uma lágrima de descer.
a cabeça subindo e descendo para servir de resposta, porque ele parecia emocionado demais para conseguir dizer alguma coisa. O Tai tentaria com todas as forças, porque algo naquela boate, naquele momento desgostoso com aquele homem, no cliente da lanchonete e no coração acelerado, sempre via JK. Hã? Nossa, eu li tudo errado, desculpa. O Tai tentaria com todas as forças, porque algo naquela boate, naquele momento desgostoso com aquele homem, no cliente da lanchonete, no coração sempre que via JK, na masturbação secreta e no beco do camarim pareceu quebrar alguma coisa dentro de seu corpo, fazendo uma parte da alma encontrar um caminho para irradiar a luz que ele sempre possuía. Tentaria porque estava cansado de só observar. Tentaria porque estava cansado de deixar tudo passar. E tentaria porque estava cansado de se sentir tão vazio. Sabe o que eu percebi? O Tai perguntou e estendeu uma mão para JK, ajudando-o a sair do chão. Ele sussurrou um não bem baixinho enquanto batia as mãos nas bermudas jeans justas para limpar a poeira. Eu nunca te mostrei minha coleção de discos. Eu tenho Paul Anka, Ragtools Brothers, Frank Sinatra, Louis Armstrong, muito bom, Doris Day, Kit Kellen, Frank Valli e muitos outros. Eram do meu avô, mas depois que faleceu minha mãe me deu. Você tem disco do Paul Anka e nunca me disse. JK franziu as sobrancelhas e fingiu uma cara indignada, fazendo Teia rir. O clima era leve de novo e isso era bom, era suficiente. Qual sua favorita? Perguntou enquanto abriu o apartamento, pegando-o delicadamente pelo pulso e puxando para o dentro. A porta batendo lenta atrás deles quando a luz acendeu. O que está fazendo? JK perguntou e estreitou os olhos, desconfiado. Não vou te ajudar a limpar essa zona. Então, Tai percebeu que o JK finalmente estava vendo seu lado bagunceiro e desleixado, mas deu de ombros e correu para a vitrola na mesa de canto, abaixando na frente de uma caixa enorme de papelão que guardava seus preciosos discos. Você não respondeu minha pergunta. Resmungou alto o suficiente para que ele ouvisse, puxando um por um dos discos da pilha até achar o de pau, sorrindo satisfeito depois. O que foi mesmo? JK caminhou despreocupado até perto de Taeyeon, apoiando as mãos nos joelhos e inclinando o corpo para baixo para conseguir olhar quais raridades ele tinha. Que foi? Tá. O lábio preso entre os dentes e os olhos brilhando em admiração. A sua favorita do Paul Anka. Levantou e posicionou o disco na vitrola, soltando delicadamente a agulha em cima dele. Os ruídos característicos da leitura provocando um comichão gostosinho no peito. Ele sorriu sem graça e se jogou no sofá, formando um biquinho charmoso enquanto pensava. Put your head on my shoulder. Tai assentiu e levantou a sobrancelha sugestivo. Era a primeira música do álbum, por sorte, então pôde captar a exata expressão de surpresa de JK, a boca aberta em um O estreito, os olhos arregalados e a testa enrugada, pupilas agitadas pulando de um ponto para o outro. Puxou JK para perto, um tropeção praticamente colando os corpos, então segurou delicadamente e respeitosamente na cintura dele com uma mão, a outra pressionando a nuca e deitando a cabeça dele em seu ombro. Taeyeon, JK tentou retrucar, mas Tai começou um balançar não tão lento e não tão agitado, passos de um lado para o outro enquanto girava rápido, rindo contra os cabelos pretos em sua boca todas as vezes que sentia os dedos curiosos espremendo seu peitoral em uma tentativa de apartar o contato. JK, se você gosta tanto da música, então siga o que ela diz. Girou outra vez, apertando a cintura com força para não deixá-lo cair. A gargalhada gostosa dele ondulando todo o seu pescoço. Put your hand on my shoulder. Hold me your arms, baby. Squeeze me, aperte-me tão forte. E me mostre o que é amar. O que é me amar também. JK mergulhou a cabeça ainda mais no ombro de Tai e o apertou contra o próprio corpo como se tivesse medo do que ele fugisse. A dança
continuando animada e singela até o final. Até o final do que? Ai, meu Deus. Até o final da música, mas eles não pararam e, uma após a outra, montaram novas coreografias. Os minutos passando lentos e tranquilos para que pudessem aproveitar ao máximo a companhia um do outro. Às vezes abraçados, às vezes separados, mas quando longe, olhos nos olhos. E isso não se perdeu em momento algum, nem quando cansaram e sentaram no sofá, risadas tímidas e sinceras ecoando de ambas as bocas. Você é um péssimo dançarino, J.K. disse e empurrou Tai de leve no braço. Me esgamou e quase me deixou sem ar. Eu encerro aqui nosso contrato de dupla. Quero viver até os 80 anos. Você quem esmagou os meus dedinhos preciosos do pé, boy. Fez uma careta e cutucou o queixo dele com o indicador, achando graça de como ele se encolheu. Nós dois somos péssimos dançarinos, mas juntos fazemos dar certo. J.K. ficou em silêncio por um tempo, mas depois sorriu e levantou outra vez, fuçando gentilmente a caixa de discos até achar um Frank Sinatra. Ele trocou de pau e desceu a agulha, quadris moles batendo de um lado para o outro ao som de Fly Me to the Moon, enquanto se aproximava sorrateiro de Tai, puxando-o para dançar outra vez, esticando o braço dele com o próprio na lateral do corpo e juntando as mãos, a livre pousando no ombro forte. Fly me to the moon, let me play among the stars. Essa música é muito boa. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Teia observou, deslumbrando. J.K. cantar, descendo uma mão contida para a cintura dele outra vez, gingando para frente e para trás no ritmo da música. In other words, hold my hand. Em outras palavras, segure minha mão. Cantou e apertou a mão dele entre a sua, sorrindo ao ser correspondido. Em outras palavras, baby, me beije. E beijou o queixo dele em um estalar molhado, recebendo outro logo em seguida. Encha meu coração com música e deixe-me cantar para sempre. Você é tudo que eu desejo, tudo que eu oculto e adoro. Em outras palavras, por favor, seja verdadeiro. Em outras palavras, eu te amo. O Tai dançou com J.K. até não poder respirar mais, girando e balançando, puxando e empurrando. E tudo dentro do peito parecia completo e cheio, parecia certo e, pela primeira vez na vida, Tai não se sentiu culpado por achar certo, não se sentiu nojento ou indecente por simplesmente se permitir sentir com intensidade o que estar perto de J.K. provocava. Depois dos corpos começarem a reclamar o esforço, J.K. disse que precisava ir embora e dormir, já que levantaria cedo no outro dia. Mas Tai o segurou no cotovelo, só um aperto pequeno que transmitia um choque instantâneo para ele, fazendo-o arregalar os olhos e abrir a boca. Não vai. Pediu vergonhosamente, esmagando o lábio inferior entre os dentes. Não queria ficar sozinho, porque se ficasse, se J.K. fosse, se torturaria de novo e de novo e de novo. Então daria um sentido ruim para o que tinha acontecido na boate, coisa que ele não estava disposto a fazer no momento. Está me pedindo para dormir aqui? J.K. levantou uma sobrancelha, apontando para o próprio peito. O Tai balançou positivamente a cabeça, então ele abriu a boca surpreso. Não posso dormir no sofá, vou acordar destruído. Minha cama é grande o suficiente, resmungou, mas rapidamente completou, com medo de uma interpretação pervertida. Você de um lado e eu do outro. Só não vai. Por favor, fica comigo. J.K. cedeu mais rápido do que Teia. Imaginou. Opa, começou. A quebranca aqui. E vestiu um pijama dele. O do urso panda segurando uma guitarra, antes de se enfiar nas cobertas quentinhas de barriga para cima, encarando o teto e parecendo nervoso de um jeito adorável que Teia não entendeu, já que a cama era mesmo grande e eles ficariam bem separados. Vai ficar parado aí, me olhando igual besta? J.K. perguntou depois de segundos sendo encarado. Teia sorriu de um jeito quase infantil e deitou também, mantendo uma distância significativa e apoiando a perna em cima da dele. Que isso? Você está quentinho, deu de ombros e soltou um longo suspiro aliviado.
porque estava se sentindo melhor com JK do lado. Ei, boy, que é? A voz impaciente e meio embagaçada de sono bateu profunda no peito de JK, que acolheu como se segurasse algo muito precioso. Calor inundando forte os nervos. Estou quase dormindo, fala rápido. Respirou fundo e se obrigou a dizer que já estava meio entalado. Desculpa. Um silêncio confortável tomou conta do quarto e Tai pensou que JK fosse perguntar o motivo, mas ele não fez isso. Tai sentiu a mão de JK entrelaçar delicadamente a sua em um aperto firme e intenso. O formigamento correndo grosso pelo braço até o ombro, o coração disparado só por sentir o quão doce JK conseguia ser. Tudo bem, ele sussurrou e apertou de novo, sem pretensão de soltar. Está tudo bem. Eu não me arrependo de ter te conhecido, disse e fechou os olhos, sentindo o sabor do sono dançando na língua, um sono que ele não conseguia alcançar há muito tempo, sempre atormentado por paranoias ou pesadelos. Eu não me arrependo. Eu sei, e lentamente o Tai foi embalado pelo cansaço, sonhando com JK beijando seu queixo. E agora a gente vai pra JK. Um pouco mais tarde, JK acordou com a garganta seca, olhou para o lado, para Tai dormindo tranquilamente e ainda com a mão apertada à sua, e sentiu o seu coração errar uma batida. Ele ficava tão lindo assim, tão frágil e pequeno, que chegava a ser adorável. Um pequeno biquinho adornando os lábios por culpa das bochechas amassadas nos travesseiros. Sorriu e, com a mão livre, acariciou os pequenos cachinhos da franja platinada, dedos singelos passeando pela testa à mostra, a pele quente incendiando a sua e provocando um ófego tímido. Era bom tocá-lo. Era tão bom que JK sentia que conseguiria ficar assim para sempre, só sentindo a textura dele em suas palmas, a temperatura geralmente mais alta que o normal arrepiando todos os seus pelinhos. Deitou de frente para ele, observando as sobrancelhas grossas, que quase sempre estavam frânzidas em preocupação, descansando, suaves acima dos olhos fechados, os cílios grossos e meio caídos roçando as maçãs vermelhas e molhadas de pequenas lágrimas que escapavam algumas vezes. O nariz angular, charmoso, respirando lento e tranquilo. A barba começando a despontar no maxilar, no queixo e acima dos lábios. Os cabelinhos ondulados perto das orelhas, com uma leve coceleta e as pentinhas distribuídas por todo o seu rosto, uma abaixo de um olho, outra na ponta do nariz. Tão lindo, sussurrou quase inaudível, mergulhando os dedos mais profundamente pelos cabelos em uma carícia lenta. Acho que eu estou apaixonado por você, Teia. Sorriu mais uma vez quando Tai deu um pequeno pulo, um sonho ruim perseguindo sua cabeça. Beijou a testa dele e o sentiu relaxar outra vez, terminando de afagar os lábios antes de levantar para beber água, tão feliz que poderia até mesmo sair saltitando. Chegou na cozinha enquanto bebia do copo de vidro de algum personagem da turma dos Looney Tunes. JK não conseguia conter o coração acelerado, pensei no que Tai tinha dito mais cedo. A parte que quer vai lutar contra a parte que não quer. Significava que Tai estava dando passos mais consideráveis para a frente, o que também significava que estava muito mais próximo de ter todos seus intensos sentimentos correspondidos. Não queria beijos, não queria pegações em camarins, só queria saber que ele sentiu o mesmo, queria que sua alma fosse agarrada pela dele da forma mais carinhosa possível. Soltou um risinho sapeca e voltou para a cama, deitando com cuidado para não acordá-lo, os olhos desenhando tediosos o cenário do quarto que mais parecia os escombros de um furacão, porque estava tão bagunçado que nenhum ser humano são conseguiria ficar mais que 10 minutos olhando para ele sem sentir vontade de limpar tudo. Deixou o copo na cômoda ao lado da cama e, enquanto estava virando de volta para Tai, notou uma única bolinha de papel amassada entre canetas e bitucas de cigarro. Curioso, pegou-a com dedos trêmulos e desamassou o máximo que conseguia, apertando os olhos para conseguir ler no escuro. Apenas uma luz forte de algum poste maldito passando pelas janelas sem cortinas. Quando conseguiu decifrar o bilhete, seus olhos arregalaram e seu coração disparou dolorido. O que será que é desse papel? De mim. Vamos ver o de mim.
Estava olhando para a cara de JK desde que ele simplesmente brotou na porta de sua casa mais cedo dizendo que precisava conversar sobre uma coisa muito séria. Eita, bebeu um gole de cerveja e estreitou os olhos desconfiado. Tinha deixado ele entrar e estavam sentados na mesa da cozinha de frente um para o outro, mas nenhum dos dois tomava iniciativa de conversa, o que tornava uma coisa densa tão estranha que pareciam personagens de faroeste se encarando com as mãos nas pistolas. Desembucha, JK, disse e rolou os olhos. Estava perdendo um episódio importante de uma novela mexicana que acompanhava desde o começo e essa enrolação toda irritava, porque só queria deitar no sofá com um pijama de veludo confortável que tinha ganhado da mãe, comer uma caixa de pizza inteira, beber um faro de cerveja e chorar com um casal protagonista que brigava sem parar. Você às vezes me dá medo. JK resmungou e desviou os olhos, dando um gole na cerveja que Jimin ofereceu. Estou esperando um olhar diferente. Olhar diferente? Fez uma careta. De que porra você está falando? JK suspirou e balançou a cabeça, desconsiderando o que quer que estivesse prestes a falar. Puxou alguma coisa de dentro do bolso da calça e estendeu para Jimin, o punho fechado tão forte que chegava a suar. Dedos trêmulos tentando manter a força. O Tai não está bem, Jimin, JK disse, os olhos escuros quase lacrimejando enquanto a voz parecia amortecida. Eu queria que você soubesse. Soou como uma ofensa. É claro que Jimin sabia, ele já sabia há muito tempo. Mas Tai nunca se abria com ninguém, nunca falava o que estava sentindo. Já tinha perguntado infinitas vezes e a resposta era sempre a mesma. Só estou cansado, é só cansaço, Jiminy. JK não tinha prioridade nenhuma para chegar em sua casa insinuando que ele não sabia dos problemas emocionais do próprio irmão. Chegava a ser um absurdo de tão infundado. Soltou um riso debochado e umedeceu os lábios irritado. Entra na fila, cara, Jimin disse e levantou, bebendo mais um gole da cerveja, olhos escuros fuzilando JK, que franzia o senho em confusão. O quê? JK o seguiu até a sala. Parecia nervoso demais. Tão nervoso que acabaria explodindo. Para de ser tão imbecil e escuta o que eu tenho a dizer. Vai se fuder, resmungou e se jogou no sofá com as pernas para cima, ligando a televisão no canal da novela. Droga, perdi a metade. Eu achei esse papel no meio da bagunça do apartamento do Tai e eu acho que você vai querer ler. JK estendeu o punho para Jimin outra vez, mas ele não queria ver. Não consentia que ficaria abalado com qualquer coisa que estivesse ali. É sério, Jimin. Jimin olhou para ele, espremendo os lábios antes de suspirar e pegar o papel de dentro da mão suada, fazendo uma careta pela umidade ter passado para seus dedos. Tai não é uma pessoa com qual você está acostumado, JK, disse enquanto desdobrava o papel, coração acelerado, gritando para que não continuasse. Quando você acha que começou a entendê-lo, se depara com mais um muro, um maior e ainda mais forte. Entra na fila, porque eu e minha mãe tentamos fazer ele desabafar já tem muitos anos. Nunca aconteceu. Jimin finalmente terminou de abrir o papel e era só uma folha comum de caderno com apenas 3 linhas preenchidas com letras legíveis, algumas mais adiante cheias de rabiscos e desenhos sem sentidos. Respirou fundo, tentando não demonstrar que estava nervoso. Seria a primeira vez que teria acesso a algo tão íntimo de Tai e estava com medo do que encontraria, mas já tinha ido longe demais para simplesmente parar e começar a ler. Querido Taeyeon que mora no fundo do meu coração, eu não conheço você, eu não te conhecer me machuca. Algumas vezes, nas poucas em que paro para pensar na razão da minha existência, percebo que não tenho muita utilidade no mundo. Quem dera eu nunca tivesse nascido. Pelo menos, não precisaria tomar decisões tão difíceis, como escolher continuar ou não. Só para informar, eu estou quase cedendo ao não. Seus olhos arregalaram. Na escola, Jimin nunca foi tão bom em interpretação de texto, mas não precisava ser um gênio para entender do que o bilhete se tratava. Meu Deus do céu. Levantou assustado e olhou para JK como se buscasse uma confirmação para o que estava pensando.
seu corpo inteiro se agitando em desespero quando ele curvou a cabeça para baixo e balançou a cabeça concordando. Leu o bilhete outra vez, então mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. A quentura do pavor deslizando certeiro pelo seu estômago. Tudo que ele tinha comido revirando lá dentro e ameaçando subir em vômito para a garganta. Não vou conversar com ele. Não acho que seria bom. J.K. disse tão baixo que de mim demorou para entender. O cérebro atordoado, implorando para tudo ir mais devagar. Eu não queria ter traído a confiança dele dessa forma, mas fiquei com medo de, você sabe. Onde? A voz morreu, como se estivesse negando a cooperar. Os olhos ardendo em lágrimas ousadas que escapariam cedo ou tarde na companhia de J.K. sozinho. Onde você achou isso? Quando ele escreveu isso? J.K. mordiscou o lábio. Estava receoso, a franja contornando a expressão preocupada e o nariz fungando delicadamente de segundo em segundo. Estava amassado na cômoda ao lado da cama. Sussurrou. Eu não sei quando ele escreveu. Então de mim parou, assimilando a ideia. J.K. estava no quarto de Tai tempo o suficiente para perceber uma bolinha de papel escondida na cômoda que vivia cheia de bagunça, o que era estranho, porque Tai detestava que ficassem lá dentro, o comportamento arrédio fazendo todo mundo ter medo de desobedecer. Apertou os punhos, levantando pouco tempo para montar uma paranoia que no momento fazia sentido. Vá embora. Aqui, agora sim. Vá embora. Resmungou e virou as costas, sem condições para levantar a voz. O corpo parecendo fraco de repente. Vou conversar com ele, mas quero que vá embora agora. Não é o que você está pensando. Sentiu a mão dele em seu ombro, mas se afastou bruscamente. A raiva borbulhando tão forte no peito que era difícil raciocinar. Sai, J.K., gritou e virou para ele, empurrando-o pelos ombros. Some da minha frente, isso é tudo culpa sua. Culpa minha? Eu não fiz nada, você é maluco. J.K. gritou de volta, sobrancelhas espremidas e olhar cintilando, furioso. O Tai precisa de ajuda desde sempre. Está jogando em mim uma responsabilidade que não é minha. Você nem me conhece. Cadê? Ah, tá. Você nem me conhece. De mim soltou um riso tão debochado que, se pudesse criar forma, seria uma espada de 2 gumes que furaria o próprio peito ao furar o de J.K. O Tai não era tão melancólico do jeito que ficou depois que você apareceu. Não notou isso? Você realmente não notou que, nas últimas semanas, ele tem estado pior? Você está fazendo ele se questionar sobre coisas que, se ficassem do jeito que estavam, não o machucariam tanto. J.K. parou atôrdido. Estava com os lábios partidos pronto para uma resposta, mas seus olhos perderam o brilho e de repente ele se pareceu com uma criança assustada levando bronca de um pai. Jimin sorriu satisfeito. Já aconteceu, Jimin, ele resmungou. Estava suando duro, mas seu rosto indicava que estava abalado. Bochechas vermelhas e boca torcida para baixo. Faça-te entender, porque se ele continuar rejeitando desse jeito será pior. E não estou falando só da tristeza constante. J.K. apontou com o queixo para o papel e simplesmente deu as costas, batendo a porta de tela com tanta força que as janelas ao lado tremeram e pareceram prestes a cair, fazendo de mim revirar os olhos. Olhou para o bilhete suando entre os seus dedos, apertados, e sentiu o coração doer. Era tão difícil lidar com Taeyeon, era tão difícil entender todos os sentimentos dele. Então como faria? Como o abordaria sem criar uma confusão onde ele começaria a negar e negar e negar até ficar nervoso a ponto de explodir com os gritos e ataques diretos? Das últimas 2 vezes que tentou conversar com Tai sobre ele gostar de homens também, as coisas não saíram do jeito que ele pensou que sairiam. Na primeira tentativa, aos 13 anos, seu queixo acabou sentindo toda uma fúria reprimida em forma de soco e a pele inchou como um balão, o roxo característico deformando todo o rosto. Na segunda, aos 20, Tai só fingiu que não tinha escutado e continuou tocando violão pelo resto da noite, das 18 às 23 horas. O que as 2 tentativas tinham em comum? Jimin tinha pegado leve e macio,
como se conversasse com uma criança. Então precisaria pegar mais pesado se quisesse fazê-lo enxergar. Jimin estava furioso por JK ter despertado um lado ainda mais ruim de Tai, um lado que parecia devorar toda a sua alegria, mas ele tinha razão ao dizer que já aconteceu. Aconteceu, então o que mais posso fazê-lo além de obrigá-lo a aceitar? Suspirou e amassou o bilhete no bolso do pijama, se jogando no sofá. Para assistir qualquer besteira enquanto Eu esperava Taeya chegar. Nossa escape longo, hein? Mais tarde, observou a mãe enfiar um capacete rosa ridículo na cabeça de Tai enquanto ria animada com o fato dele ter começado a andar de patinete. O Tai perdeu a bicicleta para algum carro maluco enquanto voltava para casa depois de um show e estava reclamando a quatro ventos sobre andar a pé para todos os lados. Então sua mãe teve uma belíssima ideia de que envolvia um patinete velho cheio de fitas coloridas amarradas nos guidões. Tinha sido presente do vovô quando ela era bem jovem e parecia extremamente ridículo visualizar Tai em cima dele, mas ainda era melhor que nada. Mãe, eu não vou usar esse capacete feio pra caralho. Tai reclamou, cruzando os braços no peito e fazendo careta. E eu não vou andar com esse patinete, ele nem é tão rápido assim. Você que pensa, mocinho. Ela gargalhou e apertou a trava de segurança no queixo dele, fazendo aquela cara típica de mãe orgulhosa. Está lindo, filho, parece uma bonequinha. Vão rir de mim usando esse troço. Ele resmungou e virou para Jimin como se buscasse apoio. Posso tirar esses frus-frus, pelo menos? Não. Seu avô enfeitou para mim, não vai tirar nada. Mãe. Jimin deixou que eles discutissem e foi para o antigo quarto de Taeya, se jogando na cama e sentindo o cheiro característico dele. Um cheiro familiar que não parecia mais tão familiar assim. De um jeito estranho, o Tai estava quase irreconhecível e Jimin ficou nervoso de repente, porque não sabia prever qual reação ele teria quando a conversa começasse. Não conhecia esse novo Taeya e tinha medo de não se dar bem com essa versão, a versão monstruosa citada tantas vezes pelo pai. Balançou a cabeça suspirando. Ainda eram irmãos, ainda eram sangue. Seu inconsciente automaticamente saberia lidar com a forma oculta de Tai. Ele saberia domar a fera. Um pouco depois, Tai apareceu com um capacete o Tai apareceu com um capacete em uma mão e o patinete em outra, encostando-os na parede ao lado da porta. Tinha um sorrisinho indecifrável, mas adorável, e Jimin sentiu o corpo tremer ao pensar que logo ele evaporaria. Que cara de baiku é essa? Tai perguntou e se jogou ao lado da cama. Cara de baiku? Fez uma careta. O que seria uma cara de baiku? Quando você está pensando em uma coisa muito estranha, fica com essas bochechonas infladas que parecem as de um baiacu. Soltou um grunhinho e acertou um soco fraco no ombro dele, desviando os olhos para qualquer outro lugar enquanto montava algo para dizer. Qualquer coisa que não soasse nem tão ofensiva e nem tão delicada. Ele começou o sono. Qualquer coisa equilibrada que o deixasse chocado ao ponto de começar a refletir. Se eu pareço um baiacu, então você parece um esquilo, respondeu a primeira provocação. Um clima leve antes do pesado era sempre bom. Um esquilo? O Tai praticamente gritou, os olhos arregalados e expressão infantil. Era um rosto que Jimin conhecia, mas algo dentro das pupilas soava diferente. Baiacus são venenosos, eu te dei um animal irado, esquilos são inúteis e eu estou cansado de ser inútil. O Tai abaixou a cabeça e tentou rir, mas Jimin o conhecia bem demais para saber que ele estava falando muito sério sobre se sentir um inútil. Essas palavras estavam sempre presentes na boca dele. Era o único jeito de JK tinha de se definir. Ah, podem ser mim, sou meio inútil. Tudo bem, Jimin, nosso pai foi embora porque eu sou um inútil. Tudo bem, mãe, eu não sei mesmo essa matéria de cálculo, sou só um inútil. Tudo bem, Cassie, não sou tão bom em guitarra assim, sou muito inútil. Jimin detestava quando ele falava desse jeito. Se Taeya soubesse como ele detestava, nunca mais falaria isso na vida. Era ridículo vendo-se pondo tão pra baixo e era desesperador também, porque não conseguia fazer nada a respeito e porque não conseguia penetrar aquela casca infeliz que parecia endurecer a cada ano que passava.
Eu disse que você parece um esquilo por causa dos seus olhos, TT. Acariciou a franja de Tai e sorriu, tentando soar o mais gentil possível. Quando você está pensativo, fica passando de um lado para o outro de um jeito engraçado. Você não é inútil, para com isso. Tai deu de ombros e não respondeu. Apenas deitou de costas na cama e encarou o teto, mordiscando o lábio. Toda a animação pareceu simplesmente sumir, dando lugar à tristeza profunda de sempre que mais parecia como uma ferida larga que nunca fechava, fazendo de mim se sentir pequeno e negligenciado, porque a atenção sempre foi toda de Tai, todas as vezes que ele mudava de humor, como se estivesse apertando um botão. Nossa, a cadeira tá tão... Meu Deus, acabou a luz. Meu Deus, peraí. Porque a atenção sempre foi toda de Tai. Todas as vezes ele mudava de humor como se tivessem apertado um botão. Todas as vezes Todas as vezes que se distraía com tudo ao redor, preso na própria cabeça, e todas as vezes que se recusava a sair de casa por motivos toscos que se envolvia a se achar feio e não estar com vontade, e todas as vezes que olhava estranho para um garoto e o pai torcia o nariz, e todas as vezes que fazia drama sem necessidade. Jimin estava cansado de girar em volta de Tai e também estava cansado de ver o mundo girando ao redor dele. Sua mãe parecia sempre estar olhando para ele, sempre atenta e sempre nervosa. Seu pai estava sempre falando sobre ele, reclamando dele e prestando atenção nele. E seus professores, os mesmos até o último ano do ensino médio, estavam sempre sendo gentis e cuidadosos, como se ele fosse uma criança. E agora até mesmo a banda não caminhava se ele não caminhasse junto. Tai, o que está acontecendo? Perguntou sem hesitar, apenas deixando as palavras saírem como queriam. O que você está fazendo se destruindo desse jeito? O Tai tirou os olhos do teto e o colocou em Jimin tão lentamente que era como se ainda estivesse processando a informação. O rosto inexpressivo indicando que ele ainda não tinha entendido o rumo a conversa teria. O que umedeceu os lábios, a voz tão tranquila e robótica que parecia de outra pessoa, uma pessoa mordida com pensamentos sóbrios. E isso assustou Jimin, que recuou um pouco. Do que você está falando? Se irritou com a presunção dele, acertando um tapa fraco no colchão para mostrar que não tinha gostado da resposta, que não tinha gostado de uma resposta tão fria. Qual é, Taeyeon? Aumentou um tom de voz, a garganta ardendo pelo menor sinal de esforço. Eu não sou retardado, então para de falar comigo como se eu fosse. O Tai deu de ombros de novo e voltou a encarar o teto como sempre fazia quando começava a ser encurralado. Jimin soltou um suspiro alto e forte de raiva, levantou com pressa e com a coragem na ponta da língua. Estava magoado, frustrado e disposto a fazer Tai falar de uma vez, sem se importar com uma briga que aconteceria assim que começasse a apelar. Está parecendo um baiacu de novo, o Tai murmurou e soltou um riso meio ácido que fez tudo em Jimin ferver. Vai acabar explodindo, é melhor ir com calma. Puxou o ar com força e expandiu o peito, soltando tudo de uma vez com um sorriso debochado que daria medo em qualquer um. A reação de Tai à pergunta sendo de completo pavor reprimido. O Tai, você se lembra? Eita. Tá, achei. Eu me perdi já. Nossa. É que tá tudo meio escuro, a minha visão. Porque muito tempo olhando pra tela do computador, né? E já faz 1h30 que eu tô lendo. O Tai tentou sorrir para disfarçar. Não, opa. Tai, você se lembra daquele nosso amigo de escola que vivia com a gente? O Tai tentou sorrir para disfarçar. Mas os cantos tremeram e Jimin soube que ele lembrava. Soube que ainda estava fresco em sua memória como se tivesse acontecido ontem. Não, ele respondeu ainda olhando para o teto, mãos tateando a barriga em busca de alívio, a perna esquerda começando a tremer como se fosse uma máquina ligada ao nervosismo. Não sei de quem você está falando. Não? Jimin usou um tom de voz inocente só para provocá-lo ainda mais. Acho que o nome dele era Adam. Isso, era Adam. Você lembra, não lembra? Ele tinha cabelos nos ombros e vivia aqui em casa para fazer trabalhos em dupla. Eu não lembro.
Tai resmungou com uma voz embargada, meio chorosa. Não sei quem é. É claro que você sabe, porque beijou ele na boca quando criança. E foi tudo muito rápido a partir disso. Tai sentou de súbito, olhos arregalados e um sorriso maníaco assustador. Uma gargalhada alta e escandalosa escapando da garganta rouca, a cabeça tombando para trás à medida que seu peito tremia como se estivesse escutando uma piada incrível e inovadora. Isso nunca aconteceu, ele gritou ainda mais, os braços apertados ao lado do corpo, em uma pose claramente intimidadora e defensiva. Isso nunca aconteceu de mim, está ficando maluco? Grunhiu e o pegou pelos ombros, colocando-o de pé e apertando os dedos na carne quente, encarando os olhos assustadores dele e sentiu raiva, porque estavam escritos neles que Tai sabia. Estava escrito que ele ainda lembrava. Então por qual motivo estava complicando as coisas? Por qual motivo não parava um pouco para pensar que todas as suas atitudes, desde as crianças até as de agora, prejudicavam todo mundo? Balançou a cabeça, furioso, e chacalhou Taeyeon, que tentou se soltar, as unhas curtas dele arranhando seus braços e seus dedos, a saliva pingando enquanto se agarravam e se puxavam e se empurravam, as vozes saindo com urros de raiva e frustração. Aconteceu, seu grande cabeça dura, gritou na cara dele, tentando fazê-lo olhar em seus olhos escuros e perdidos. Eu vi você beijando a boca dele. Eu vi você sorrindo depois e eu vi você me implorando para não contar ao nosso pai. Aconteceu e você precisava aceitar isso de uma vez por todas, porque está se destruindo e nos destruindo. O Tai tentou empurrá-lo de novo, mas Jimin apenas abraçou o corpo dele com tanta força que tinha. Uma veia saltando no pescoço pelo esforço e a cabeça sofrendo com pontudas absurdas que faziam tudo zumbir e girar. Pi insuportável gritando na porra do cérebro como a porra de um apito. Girou com ele e quase caíram na mesma quando Jimin tropeçou, mas continuaram de pé lutando um contra o outro enquanto as palavras anteriores pairavam no ar como fumaça radioativa derretendo as peles e penetrando os órgãos. Sangue quente parecendo deslizar no lugar do suor. Foi só um sonho, aquilo nunca aconteceu. O Tai gritou aos prantos e parou de lutar, agora se derramando em lágrimas quentes que escorriam pela face molhada. Não aconteceu, eu apenas sonhei que aconteceu. Então como eu sei que aconteceu? Diminuiu o tom de voz, apertando-o mais forte, os olhos praticamente esbugalhando de tanta pressão. Como eu sei que aconteceu, Taeyeon? Saiu sussurrando, preso, dolorido. Taeyeon abriu lentamente os olhos molhados, encarando de mim como se dissesse: não me faça ver, não me faça encarar, não me faça entender. Eu te contei, você sabe que eu contei. De mim, balançou a cabeça, franzindo as sobrancelhas. Ia doer, mas Tai precisava finalmente começar a enxergar. Precisava tirar o véu que cobria seus olhos. Precisava que alguém dissesse com todas as letras: você gosta de homens, Taeyeon. Você também gosta de homens. Só sentiu as costas atingindo o chão, o sabor amargo das palavras ainda borbulhando na garganta. A cabeça acertou uma parte da parede e Jimin arregalou os olhos, assustado e irritado, porque já estava com dores demais e Tai não tinha o direito de empurrá-lo desse jeito quando não estava fazendo nada de errado. Eu não sou gay, ele gritou com tanta força e com tanta raiva que Jimin ofegou surpreso. Nunca tinha visto Taeyeon desse jeito, nunca tinha visto tanta escuridão dentro daqueles olhos sempre tristes e acuados. Eu não sou gay, não sou gay! Que merda está acontecendo aqui? Susan abriu a porta em um rompante e parou ao ver a cena, as mãos cobrindo delicadamente a boca ao ver um filho largado no chão e o outro tão armado que parecia prestes a estourar, estourar em vermelho vibrante. Parem com isso. Quando ela veio tentar se colocar no meio dos dois, Jimin levantou e empurrou Tai de volta, fazendo o corpo dele capotar na cama e ir parar do outro lado por culpa de uma cambalhota não intencional. Estava com tanta raiva, estava fervendo e sentia a pele do rosto descolando do músculo. Sentia a garganta trabalhando dolorida para a saliva descer. Sentia o coração disparado e a cabeça maldita reproduzindo um pi atrás do outro. Uma pontada atrás da outra e só queria socar Taeyeon por ele ser tão idiota e estragar tudo. Estragar sua família perfeita, estragar a alegria de seu pai, estragar a habilidade da mãe de dar atenção para os dois,
estragar a banda colocando JK como vocalista e estragar Georgia sendo um maldito, depressivo e insensível. Eu odeio você. Berrou tão forte que a língua endureceu e o peito tremeu. É tudo culpa sua, você fez nosso pai ir embora. Você estragou tudo e agora está agindo como se fosse o único que sofre. Você destruiu tudo que eu tinha, destruiu a minha vida. Tai levantou e foi para cima de mim com toda a força que possuía, puxando-o pelo colarinho e quase tirando-o do chão, os ossos colados um no outro pelo nariz e pela testa, respirações bagunçadas e abafadas se embolando com tanta intensidade que se tornaram uma. Tai, solta seu irmão agora. Sentiu a mão gelada da mãe tocar no seu braço e viu a outra tocar a de Tai. Mas eles não se separaram e ela começou a chorar desesperada. Parem com isso, parem já com isso. Não é culpa minha, não fiz nosso pai ir embora. Tai gritou, mas sua voz já não era mais enraivecida, era chorosa, tão chorosa que falhava no final e se tornava fina, nula e inaudível. Não sou gay e não é culpa minha, não estraguei sua vida, Jiminy, não estraguei. Não fiz o nosso pai ir embora. Você fez, conseguiu se soltar e quase caiu no chão, mas se apoiou na mãe e quase a derrubou. Começou a chorar também, acertando uma sequência de tapas fortes no peito. Ai meu Deus. Cadê? Uma sequência de tapas fortes no peito de Taeyeon, que não conseguia nem mais se defender. Só colocava os braços na frente do corpo e dava passos para trás, a cintura acertando a cômoda. Ele foi embora porque você gosta de homens. Ele foi embora porque você ia se transformar em um monstro. Ele foi embora porque não queria ser seu pai. Ele era meu pai também e ele me deixou por sua causa. Eu te odeio, eu te odeio. Jimin foi agarrado por trás e seu corpo pareceu se acalmar um pouco quando sentiu a pele da mãe contra a sua. Um abraço materno que fazia tudo melhorar, mas que no momento só piorava tudo, porque ela deixou Tai ser o que queria e deixou o pai ir embora sem nem pensar duas vezes, sem nem lutar por ele. Ele não é seu pai, ela gritou quando conseguiu afastá-lo de Tai, que chorava e soluçava e ofegava, o nariz escorrendo e se misturando com lágrimas salgadas que praticamente espirravam dos olhos. Eu sou seu pai, que susto, achei que não fosse o pai mesmo. Eu criei vocês dois, eu sou o pai e mãe de vocês. Aquele idiota foi embora por ser um covarde inútil com um pau maior que o cérebro. Se soltou dela e caminhou a passos largos para trás, para perto da porta, as costas atingindo ela sem que ele percebesse, porque estava furioso demais para notar qualquer outra coisa que não fosse o absurdo que estava ouvindo. Você pode fingir que ele não existe, mas eu ainda lembro. Resmungou alto o suficiente para que ela escutasse. E você não é meu pai e nunca vai conseguir ser. Você ouvia, não ouvia? Susan perguntou. A voz tão magoada e cortada que fez tudo em Jimin estremecer. Ouviu o que ele dizia, não ouvia? Jimin se limitou a balançar a cabeça, fechando os olhos e soltando um grunhinho pelas pontadas nas têmporas e perto dos ouvidos. Jiminy, eu não fiz nosso pai ir embora. Eu não sou gay. Tai sussurrou e tentou se aproximar. Mas Susan o segurou delicadamente, cobrindo com o próprio corpo e olhando para Jimin com tanta frieza que ele detestou simplesmente ter nascido. Jiminy, eu cala a boca. Soprou uma resposta e voltou a chorar, abrindo a porta para ir embora. Só cala a porra da boca. Ele não ama você, filho, Susan disse suavemente e olhou para ele por em cima do ombro, o coração murchando assim que processou aquelas palavras. Ele não ama ninguém. Eu amo vocês dois, amo vocês dois. Vocês tiraram tudo de mim. Foi a última coisa que ele disse antes de sair do quarto e bater a porta com força, ou seja, deu tudo errado, deu tudo errado, deu tudo errado. JK. Vamos pro JK agora, hein, galera. Acho que agora é a reta final. Eita. Já era tarde na noite quando escutou barulhos altos vindos do apartamento de Tai. Estava no corredor tocando violão e esperando ele aparecer em algum momento para mostrar a nova música que tinha aprendido. Mas o único sinal que teve foram os vidros espatifando e coisas pesadas revirando no chão velho do prédio. Levantou assustado e olhou para a porta dele.
largando o violão no chão antes de tentar abri-la. Girou a maçaneta e empurrou a porta, mas ela não abriu. Estava trancada e Tai estava gritando do lado de dentro, os barulhos mais intensos e fortes. À medida que a voz aumentava, até se tornarem urros furiosos e cheios de dor. Taeyeon berrou e bateu a porta, tão desesperado que o coração parecia preso na garganta. Tai, me deixa entrar. Não teve uma resposta, mas também não teve silêncio, então se afastou um pouco e acertou um chute perto da fechadura. Caramba! A madeira velha rangendo pelo impacto. Tomou um fôlego e chutou de novo, dessa vez conseguindo fazê-la ceder, o barulho do trinco quebrando sendo o suficiente para JK, que entrou desesperado. Arregalou os olhos ao ver tudo quebrado. O sofá estava virado, a mesa de centro também, a televisão espatifada no chão junto com todos os DVDs preciosos de terror, e todo o resto que parecia frágil estava agora em pedaços, cerâmicas e vidros cobrindo a maior parte do chão. Ofegou e procurou por Tai, que estava sentado perto da varanda ao lado da vitrola tombada, todos os discos jogados ao seu redor. Ele tinha os joelhos dobrados no peito e a cabeça tombada em cima deles, rosto amassado entre os vãos e olhos desesperados que jogavam lágrimas. Taeyeon correu para perto dele e praticamente escorregou no chão ao se jogar ao lado dele, puxando-o para perto sem nenhuma resistência, apenas um corpo frágil e fraco demais para conseguir lutar. O que foi? O que aconteceu? Fala comigo. Taeyeon não respondeu, apenas começou a soluçar forte, tombando o corpo ainda mais para dentro dos braços de JK, que deitou a cabeça dele em seu peito, apertou os ombros dele e beijou a testa suada, penteando a franja orvalhada de suor para o lado. Estava doendo em JK na mesma intensidade que doía em Taeyeon, que não sabia o que fazer além de só abraçá-lo e consolá-lo em silêncio. A respiração acelerada dele arrepiando os pelinhos de seu braço e o choro interminante fazendo seu coração se agitar em medo. Medo de perdê-lo, medo de não ser suficiente, medo de não conseguir ajudá-lo. Continuou com Taeyeon até ele pegar no sono, mole demais para conseguir sequer tirá-lo do chão. E, enquanto o observava, ronronar baixinho de cansaço, só pensava na merda que tinha feito em entregar o maldito bilhete para Jimin. Enfim, que episódio foi esse? Que desenvolvimento foi esse? Eu tô, tipo, meu Deus, aconteceu tanta coisa que a minha cabeça tá processando ainda. O que vocês acharam? Será que isso vai dar treta? Vai dar mais treta, será? Eu acho. Não sei, a gente vai descobrir isso no próximo capítulo, hein? Muito obrigado se você ficou quase 2 horas aqui comigo no episódio de hoje. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até segunda que vem com mais um episódio de Glitter. Muito obrigado e falou!